Existe uma grande diferença entre Cristo e o arcanjo Miguel. Não tem nada a ver um com o outro. Mas como explicar essa grande diferença e onde está a prova dentro da palavra de Deus? Vejam bem, no princípio era o Verbo, e não um arcanjo, pois os anjos, querubins, serafins, arcanjo ou arcanjos, ainda não tinham sido criados pela palavra que estava com Deus, que era a sabedoria, Cristo, ou Verbo de Deus. Nenhum deles sequer existia ainda, porque o Verbo de Deus foi quem fez todas as coisas, foi quem fez o arcanjo Miguel, Gabriel, querubins, serafins e toda a hierarquia dos anjos e seres viventes dos céus e da terra, nos mares e debaixo da terra e nas profundezas dos mares. O Verbo era a própria palavra de Deus falando, por intermédio de Cristo, seu Filho. A boca de Cristo falando era Deus criando. Mas onde está escrito isso? No princípio criou Deus os céus e a terra. Vejam, fala no princípio, pois quem era o princípio? Era Cristo, porque Ele mesmo disse, eu sou o princípio e o fim. Mas onde estava aqui o arcanjo Miguel? Não existia ainda, nem tinha sido criado. Por isso tinha que existir uma razão para o princípio de todas as coisas. Qual? Jesus Cristo, o Filho de Deus. A principal razão de toda a existência. Porque o próprio Senhor Jesus, sendo a sabedoria de Deus, no capítulo 8 do livro de Provérbios, afirma dizendo, eu sou o princípio de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui ungida, antes de toda a criação. Ali estava eu, com ele, e era seu aluno. Vejam, fala antes de toda a criação. Cristo veio primeiro, e quem é toda a criação de Deus? Não é tudo que veio a existir depois dele, e que hoje existem, as quais não existiram antes dele? Quem? Jesus Cristo. Pois este arcanjo Miguel é o que se levanta a favor do povo de Deus. Por isso, se diz que Cristo virá nas nuvens com voz de arcanjo, pois Cristo não vem sozinho, ele vem com os anjos. Logo, se ele vem com os anjos, a palavra com é com alguém além mais dele, não só ele. Por isso se diz que virá com voz de arcanjo. Mas, e a voz de Cristo? Se não é a voz do arcanjo, e se a voz é realmente do arcanjo Miguel, então que voz seria a de Cristo? Como que é a sua voz? Vejam, está escrito que a voz de Deus e do Senhor Jesus Cristo, é escrito assim, que a sua voz é como a voz de muitas águas, é igual a de uma grande multidão. A sua voz é de trovão, essa é a sua verdadeira voz, a voz de um Deus e não de um arcanjo. Por isso, muitos erram por não compreenderem a palavra de Deus, pois quem afirma que o arcanjo Miguel é a mesma pessoa do Senhor Jesus, isso é interpretação humana, pois correm o risco de estarem idolatrando o arcanjo Miguel, fazendo dele um Deus, quando na verdade ele é apenas um ser angelical dos graus das hierarquias celestes, criados pela palavra do Verbo que estava no princípio com Deus. Pois este Verbo era Cristo, o Filho de Deus, afirmando alguém ser o que não é, para entender a grande diferença entre um e outro, entre Cristo e o arcanjo Miguel. Mas como eu posso falar com tanta certeza e com tanta clareza de que essa interpretação que estou falando é verdadeira e não as outras que as pessoas interpretam, dizendo que o arcanjo Miguel é a pessoa do Senhor Jesus? Vejam, não sou eu quem estou afirmando, é a própria palavra de Deus quem afirma. Apenas tenho orado muito a Deus nessa parte, e o Senhor tem me feito entender essas coisas. Não sou eu quem entendo de mim mesmo, eu não tenho nada, ninguém tem nada se Deus tão somente não me revelar ou não lhe fizer saber alguma coisa. Por isso que estou falando, confiram, vejam, analisem, pois a maior prova de que nenhum dos anjos é Cristo, presta atenção, nenhum dos anjos
Quando diz nenhum dos anjos, é tudo quanto é anjos, é tudo. Mas como assim? Vejam, está escrito em Hebreus capítulo 1, verso 3, 4 e 5, são verdadeiras estas palavras. Sendo ele que é em Cristo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se a majestade das alturas. Agora preste atenção. Na continuação diz, sendo feito mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Está vendo só? Agora vejam na continuação o que é que diz. Pois a nenhum dos anjos Deus não disse, jamais tu és meu filho, hoje te gerei. Deus faz uma pergunta, a qual dos anjos Deus disse, tu és meu filho, hoje te gerei? A nenhum dos anjos Deus chamou de filho, nem arcanjo, nem querubins, nem serafins, nem principados, nem potestades, e a nenhum outro, a não ser Cristo, porque ele diz, e outra vez, Deus disse, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Vejam, falou ele quem? Cristo, o Filho de Deus. E para concluir esse poder, essa autoridade, essa grande diferença, observe o que Deus diz na continuação, no verso 6 e 7, e outra vez, ao introduzir no mundo, o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então todos os anjos, é todos. Agora, como prova de que todos os anjos são espíritos ministradores, e a nenhum deles se pode jamais ser comparado com Cristo, vejam no verso 13 e 14, na continuação de Hebreus ainda, diz, ora, a qual dos anjos disse, jamais assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Deus disse que jamais a nenhum deles disse, assenta-te à minha direita. Isso significa que até o arcanjo Miguel, Gabriel, querubins, serafins estão incluídos entre os anjos. Aí está a prova viva de que Cristo nunca foi arcanjo Miguel, porque sobre os anjos, na continuação diz, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então fica aí a compreensão de todos. Analisem, orem a Deus, busquem de Deus, pois verdadeiramente Cristo foi quem criou o arcanjo Miguel, foi quem criou os querubins, os serafins, os seres viventes, tudo quanto existe de vida nos céus, na terra, debaixo da terra, nas profundezas dos mares, tudo foi Deus que criou pela palavra, pelo verbo que estava com Deus, que era Cristo, a sabedoria de Deus. Não se pode jamais fazer essa comparação. Cristo não batalhou nenhuma vez contra Lúcifer, contra o dragão, a antiga serpente, pois, se ele fosse batalhar, destruiria ele num momento. Apenas mandou Miguel e os seus anjos batalhar com ele. Cristo estava sentado no trono, à direita de Deus, vendo todas as coisas. Por isso ele disse, eu via Satanás caindo como um raio na terra. Então a grande diferença é esta, é que a voz de Cristo não é a voz do arcanjo. A voz de Cristo é de muitas águas, é de uma grande multidão, é voz de trovão, não é a voz de arcanjo. Então essa verdadeiramente é a voz do Filho de Deus. Deus abençoe a todos.